professor ou professora em tempos de pandemia, será que tem sido fácil? Cansaço, gastos extras, acúmulo de trabalho, estresse, barreiras tecnológicas e jornadas intermináveis que passaram a fazer parte com maior frequência da rotina dos professores. Isso desde o início da pandemia do novo coronavírus. Além disso, os baixos salários, que são questões que afetam tanto a vida pessoal quanto a saúde mental dos professores. O Dia dos Professores é comemorado no Brasil no dia 15 de outubro. Vamos homenagear esses profissionais, esses grandes heróis que dedicam suas vidas à transmissão do conhecimento e ao desenvolvimento da educação no nosso país. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no meu canal. A pandemia do Covid-19 somou-se aos desafios enfrentados pelos professores, assim como para os alunos. A sala de aula teve de ser substituída pelo escritório, pelo quarto, ou até mesmo pela cozinha do professor. Uma professora do ensino infantil de Belo Horizonte decidiu buscar uma forma para diminuir a distância e a saudade dos alunos. Pois é, dedicação e amor que servem de exemplo para qualquer profissional. Confira na reportagem de Patrícia Contaldi. Pela ansiedade do Lucas, parece até que hoje é o primeiro dia de aula. Ele está bem ansioso, o uniforme, está empolgado. O Lucas ainda não pode ir para a escola. É que aqui em Belo Horizonte ainda não há nem previsão para a volta às aulas presenciais. Então, por que não transformar a calçada de casa em uma verdadeira sala de aula? Claro, isso mesmo! A Sandra é a professora de uma turma do infantil, com alunos de 5 anos. Desde março, ela só trabalha de casa, com aulas virtuais. Mas os meses foram passando e as mensagens que chegavam dos alunos a deixaram emocionada. Tia Sandra, semana que vem você me liga também, tá? Porque eu quero conversar com você. Eu tenho que fazer alguma coisa. Passou um tempo, fiquei pensando o que eu posso fazer. E aí eu vim para as calçadas visitá-los. Com o distanciamento social, as adversidades aumentaram a falta de recursos para ministrar aulas remotas à sobrecarga de trabalho. É importante lembrar que mesmo com a retomada para o presencial, a pandemia ainda não acabou e muitos desafios ainda continuam. Para participar conosco, eu convidei uma pessoa muito especial, uma professora que eu admiro muito pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo, e eu pedi para ela nos explicar como ela tem administrado essas situações. É a professora Ellen Meirelles. Desde já, agradeço a você, Ellen, por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vinda. E então, Ellen, explica para nós como é ser professora da educação infantil em tempos de pandemia. É uma pergunta que está sendo feita com bastante frequência aí para nós professores. E talvez eu descreveria com uma palavra esse momento tão singular que estamos vivendo, que seria a palavra desafio. Eu acho particularmente que o professor que viveu, na verdade que está vivendo ainda, né? Este processo, ele teve que redescobrir, ele na verdade teve que se reinventar como profissional, né? Exercendo aí algumas qualidades com bastante afinco, como paciência, criatividade. A gente viu aí, né, várias reportagens de vários professores que traçaram aí novas estratégias para que os alunos não perdessem o interesse de aprender.
Então tem sido, né, um grande desafio e o momento ele nos pede bastante resiliência. E quais são os principais desafios do professor nesse momento? Eu acredito que foram muitos os desafios, mas eu vou citar aqui um bem importante, que também não foi só um desafio, mas uma preocupação que o professor teve em relação ao aluno, que ele não perdesse, né, o interesse por estudar, e que o processo da educação ele acontecesse de fato, né? Porque o aluno ele teve já o prejuízo de não estar no ambiente escolar, de não estar ali socializando com os colegas, de não estar no ambiente preparado, né, para ele, para que o aprendizado acontecesse. Então, a grande preocupação, dos maiores desafios do professor foi fazer com que esse processo de aprendizagem acontecesse mesmo ali no ambiente virtual. Fale um pouco para nós sobre a importância das aulas remotas em tempos de pandemia. Veja bem, a criança ela já perdeu o processo, né, a vivência dela de escolarização, que é o que envolve ali o aprendizado, mas também principalmente envolve ali a convivência dela, de estar ali no ambiente, de se realizar, né, ali com os colegas. Então ela perde isso, né? E a aula remota, ela vem para diminuir esses prejuízos, né, que essas crianças estão sofrendo aí nesse processo da pandemia. Ela permite que os alunos eles tenham acesso ao aprendizado com o professor, juntamente com os seus colegas, né, mesmo sendo virtual, minimizando assim esses prejuízos aí por conta da pandemia. E daí, professora Ellen, o que é mais gratificante para um professor? Para mim, essa é uma pergunta que talvez o professor mais goste de responder. Então, para mim, o que é mais gratificante é saber que nós temos a oportunidade, né, claro, de forma positiva, de plantar, né, algo de bom no coração daquelas crianças que nós estamos convivendo ali, ensinando e aprendendo muito com elas, né? E aquilo que você plantou, um dia vai florescer e vai fazer diferença na vida de alguém, né? Então é realmente algo divino, é algo que nos renova e é algo que nos move a continuar nessa profissão aí tão importante, né? E de tanta responsabilidade. Por que os professores não são valorizados no Brasil? Eu acredito que o professor ele não é valorizado aqui no Brasil por vários motivos, mas um deles é que a própria educação ela não é valorizada aqui no nosso país, né? Existem estudos que mostram que uma pequena porcentagem de pré-universitários tem interesse em ser professor. Quer dizer, há um pequeno, quase invisível interesse de jovens se formarem para exercer essa função, para exercer a profissão de ser professor, justamente por causa dessa desvalorização do profissional, né? Talvez aí envolva a questão, né, que desanime, a falta de um plano de carreira, e quando tem, muitas vezes é um plano achatado, que não chama muita atenção, também a questão da baixa remuneração, entre outros, né? Mas tem um ponto também muito importante, que é a falta da consideração da própria sociedade em relação à educação e aos professores, né? É uma cultura, um caminho que se traçou aí, infelizmente, de maneira triste, mas que nós devemos lutar
para mudar essa construção negativa que se criou, né, dessa profissão tão linda, tão necessária para a nossa sociedade. Ser professor é muito mais do que exercer uma profissão. É ensinar e educar, mas também aprender com seus alunos e constantemente renovar suas aprendizagens. É passar horas planejando, revendo, estudando. Ser professor é sentir-se realizado e feliz com as conquistas dos seus alunos. É uma vocação, uma missão, um dos mais importantes ofícios dos quais depende o futuro de uma nação. 15 de outubro, Dia do Professor. Vamos homenageá-los, demonstrar o nosso enorme respeito, admiração e gratidão a esse profissional tão essencial e admirável na vida de todos nós. Quem é que me recebe com sorrisos e me mostra o que é preciso para me desenvolver? Quem é que pra ensinar tem paciência pra espalhar inteligência e fazer o mundo saber? Quem é que merece o nosso abraço e uma salva de palmas com louvor? São os nossos heróis do passo a passo, sem preguiça e sem cansaço, se dedicam com amor. Merecem todo apoio e respeito, pois sem eles não há jeito do futuro melhorar. Então muito obrigado, professor e professor, por tudo que vocês têm pra nos ensinar. Professor, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigado do fundo do coração. Professor, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigado do fundo do coração. Muito obrigado do fundo do coração. Muito obrigado do fundo do coração. Parabéns, professores do mundo todo. Muito obrigada do fundo do coração.